Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui nosso aulão. Eu vou falar sobre o transtorno do movimento estereotipado, aqui na nossa quinta diagnóstico TEA na prática. Vou falar sobre esse assunto porque ele é um diagnóstico que está lá no DSM-5 e ele pode estar relacionado ao transtorno do espectro autista, pode estar relacionado a outras síndromes que também têm sintomas parecidos aí com o TEA e faz muita confusão na cabeça de muito profissional. Então, tem algumas questões que são diferenciais bem importantes que eu vou falar aqui na aula de hoje. Vamos começar pelos critérios. Então, a base, deixa eu pegar aqui o livro, pera lá. A base dessa aula, como quase tudo que a gente coloca aqui, é aqui o nosso DSM-5. Então, o transtorno do movimento estereotipado, ele está no DSM-5, no capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento, 307.3, estou vendo aqui na minha colinha, e lá no CID-10 ainda, F98.4. Esse transtorno, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem aí alguns critérios. O critério A é um comportamento motor repetitivo sem propósito claro, tá? Tem até aí uma ressalva, né? Que esse sem propósito claro, ele às vezes é muito questionado por pessoas, por profissionais, tem artigos aí falando sobre isso, que não necessariamente ele é sem propósito claro, e aí a pessoa fica com dificuldade de fazer essa diferenciação, porque ele tem um propósito de reduzir a ansiedade. Sim, ok, pode atender aparentemente a esse propósito de reduzir a ansiedade. Então, ainda assim, fecha esse critério, o critério A do comportamento repetitivo sem propósito claro, mesmo que aparentemente ele seja feito para reduzir a ansiedade. Critério B, ele deve interferir em atividades sociais, ocupacionais, sociais e acadêmicas, tá? E pode resultar em lesão, esse é bem importante, pode resultar, mas não necessariamente, porque esses movimentos estereotipados, eles podem ser leves ou autolesivos. Existem os dois, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O início precoce, então a gente tá falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente vai pensar aí até os 3 aninhos, até os 36 meses, esses movimentos devem aparecer. Depois tem até umas estatísticas aí de mais ou menos quanto por cento aparece até 2 aninhos, 3 aninhos. Eu vou apresentar aqui para vocês. E o critério D não deve ser devido a alguma substância, né? Então não deve ser uma reação fisiológica do organismo. Não pode ser de ordem neurológica e não é melhor explicado por outras condições, que aí são os diagnósticos diferenciais que eu vou falar daqui a pouco. Toque, enfim, outras condições, tá bom? Nós devemos, quando estivermos aí diagnosticando, avaliando, vamos dar HD, a suspeita de transtorno do movimento estereotipado, nós devemos especificar se com comportamento autolesivo ou sem comportamento autolesivo. Isso vai depender da forma como esse movimento estereotipado se apresenta. E nós devemos especificar se está associado a alguma condição médica, né? Médica, genética ou transtorno do neurodesenvolvimento. Aí entra a importância desse transtorno para nós aqui na nossa quinta diagnóstico TEA na prática, porque ele pode estar associado ao transtorno do espectro autista. Eu vou explicar quando é que a gente vai associar o transtorno do espectro autista. Então, ele pode estar associado a DI, ele pode estar associado a TEA, ele pode estar associado à síndrome de X frágil, ele pode estar associado à síndrome de Rett, ele pode estar associado a Cornélia de Lange, ele pode estar associado a fatores ambientais, como por exemplo, exposição ao álcool intrauterino, enfim.
Tem várias questões aí, tá tudo descrito lá no DSM-5, e aí a gente tem que especificar se está associado a alguma condição médica específica. Se você teve acesso à sua documentação, por exemplo, na sua avaliação, na sua anamnese, enfim. Também, deixa eu esperar voltar. Tá ok aqui o sinal para vocês? Me deem um ok aí para eu continuar, por favor. Tá tudo ok aí, gente? Me deem um ok para eu não ficar falando sem gravar? Ok. Obrigada, Sandra. Vocês também devem... Oi, Ju! Você também tá aí? Vocês também devem especificar a gravidade. Então, a gravidade do momento, se leve, moderada ou severa. Leve, moderada ou severa não tem a ver com se é autolesivo ou não, tá? Então, é a gravidade atual. Então, por exemplo, leve, os movimentos estereotipados, eles podem ser suprimidos por distração, por questão sensorial, por alguma mais leve, tá? Mas aí a gente vai avaliar também frequência, uma série de coisas. No moderado, a criança já precisa de medidas mais protetivas e uma modificação comportamental, para que isso não atrapalhe tanto a sua vida social, acadêmica, enfim. E na severa, a criança precisa de monitoramento contínuo, bloqueio, enfim, porque senão ela pode ter lesões graves, né? Nos leves, nos comportamentos estereotipados leves, em geral, eles podem ser suprimidos ali momentaneamente por distração ou por algum estímulo sensorial. Nos autolesivos moderados e nos autolesivos, aliás, a frequência que ele é feito pode levar a um autolesivo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, às vezes é um tapa, mas o tapa não é forte, mas se a frequência desse tapa é forte, pode formar o eritema, por exemplo, né? Um impacto que esse comportamento estereotipado gera na adaptação e na funcionalidade da vida dessa pessoa. E a gravidade das lesões, né? Então, tem criança que chega a ter hematoma, laceração, como que fala? Descolamento de retina, de bater a cabeça, amputação de dedo, né? Leves, movimentos estereotipados leves, em geral está associado a movimento de corpo e braço e mão, tá? Depois eu vou fazer a diferença de tique, de toque, tá? Movimento estereotipado, em geral, está associado a movimento de tronco, braço e mão, tá? Então, exemplos: balançar o corpo, fazer movimentos de abano, agitar os dedos na frente do rosto, né? Movimentos de dedos, sacudir ou abanar os braços. Então, sacudir os braços, né? E aí tem também os movimentos de Coreia, que aí é outra história que não vai dar pra gente falar aqui, mas enfim, sacudir os braços, sacudir as mãos. Em geral, são são esses movimentos. Os autolesivos são movimentos de bater a cabeça, de dar tapas no rosto, tapas no corpo, de cutucar o olho, morder mão, morder outras partes do corpo, tá? A gente também precisa avaliar em que momentos que isso ocorre, né? Então, precisa avaliar, não para fins de diagnóstico, mas para fins comportamentais, muitas vezes, né? Em que momentos que isso ocorre, se quando a criança está excitada, cansada, quando ela está chateada. Deixa eu ver o que mais que é importante. Uma coisa bem importante que está inclusive descrito aqui no nosso guia do DSM-5, que a presença de movimentos estereotipados em crianças de 1 a 3 anos indica algum transtorno, algum problema do neurodesenvolvimento. Qual?
não especificamente transtorno do espectro autista, tá? Isso eu digo, inclusive, para as mães, quando a gente vai fazer avaliação multidisciplinar e aí a mãe chega aqui desesperada porque o filho tá fazendo, sei lá, flapping de mão. Flapping de mão, então, autismo. Não necessariamente, porque a gente tem o transtorno do movimento estereotipado. O transtorno do movimento estereotipado é um diagnóstico possível, ele pode estar associado ao TEA, ele pode estar associado a outras síndromes e um movimento, alguns movimentos são comuns na infância. O que vai fazer o diagnóstico diferencial são outros comportamentos associados. Então, uma criança que faz só esse movimento, não tá com nenhum atraso, não tá com nenhum outro comportamento, tá tudo ok, é um movimento leve, não é com grande frequência, não tem mais nada acontecendo, não preenche o critério A. Vamos lembrar lá do critério A. O critério A é comportamento motor repetitivo sem propósito claro. Ele preenche esse critério. Criança pequenininha estava lá fazendo um movimento repetitivo de se balançar, de repente, tá? A gente sabe que tem aí, nas crianças muito pequenininhas, elas fazem alguns movimentos repetitivos por conta do próprio desenvolvimento e acomodação aí no desenvolvimento motor. O critério B, esses movimentos, eles interferem nas atividades sociais, acadêmicas ou outras. E aí a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de outros transtornos para ver por que essa criança é transtorno do movimento estereotipado, ele preenche todos os critérios de transtorno do movimento estereotipado e não preenche de outros. Essa é a principal questão, né? Então, voltando aqui, eu vou falar sobre a prevalência, né? Então, só finalizando aqui o que está descrito lá no DSM-5. A presença de movimento estereotipado em crianças de 1 a 3 anos, em geral, está exatamente assim no DSM-5. A presença de movimentos estereotipados pode indicar a presença de problema de neurodesenvolvimento em crianças de 1 a 3 anos não detectado. Então, provavelmente está acontecendo alguma coisa no desenvolvimento dessa criança que não foi detectado e a criança está apresentando ali comportamento estereotipado. A prevalência. É comum no desenvolvimento típico as crianças se balançarem, né? Um movimento ali de se embalar para frente e para trás. De 3 a 4% das crianças fazem esses comportamentos estereotipados, né? Tem mais problemas de comportamento, outros problemas de comportamento, né? De 4 a 16% tem DI e estereotipia com autolesão. De 10 a 15% DI e estão institucionalizadas, tá? Então, pensando no diagnóstico de transtorno do movimento estereotipado. De 3 a 4% tem comportamentos estereotipados, mais outras alterações do comportamento. De 4 a 16, DI, e aí a estereotipia mais autolesão, na DI é muito comum. E de 10 a 15% DI em pessoas institucionalizadas. Uma outra prevalência que tem aqui no DSM-5 é que ele aponta que 80% das crianças com transtorno do movimento estereotipado exibem esses sintomas antes dos 24 meses. Então, é um transtorno que aparece bem cedinho. 12% entre 2 aninhos e 35 meses e 8% por volta dos 36 meses ou logo depois. Tá? Então, essas prevalências aparecem ali no DSM-5. Agora, o diagnóstico diferencial, que eu acho que é um ponto bem importante aqui pra gente que estuda o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O primeiro diagnóstico diferencial importante é do transtorno do espectro autista. Então, a gente só vai fazer o diagnóstico de transtorno do movimento estereotipado junto com TEA se a criança tiver autolesivo, tá? Se os movimentos estereotipados forem o foco do tratamento daquela criança autista. Por quê?
Lá no critério B do transtorno do espectro autista, nós temos lá os comportamentos repetitivos, estereotipados, enfim, que envolvem outras coisas e não só movimentos motores. A fala como comportamento verbal, através da ecolalia, o brincar repetitivo, as inflexibilidades, o hiperfoco, enfim, tem um critério B que envolve vários tipos de repetição, não só dos movimentos. Mas os movimentos é um dos critérios, uma das coisas, né? Então, em geral, quando a gente fecha o transtorno do espectro autista, a gente não fecha com o movimento estereotipado. Mas a gente deve fechar com o movimento estereotipado se por acaso essa criança tiver comportamentos motores repetitivos autolesivos, do tipo se morder, bater a cabeça, se bater a ponto de fechar esse diagnóstico de transtorno movimento estereotipado autolesivo, com autolesivo. A gente fecha até com o transtorno do movimento estereotipado. Caso contrário, se forem leves, se não forem autolesivos, a gente fecha só TEA e não precisa mencionar autolesivo, porque isso já faz parte ali do transtorno do espectro autista, tá? Então essa é a principal questão com relação ao TEA, tá? E diferencialmente, se a criança faz os movimentos estereotipados, né? Faz um flapping de mão, por exemplo, mas não tem alteração na comunicação social, não tem alteração na reciprocidade socioemocional, não tem alteração em comportamentos comunicativos não verbais, não tem alteração no desenvolvimento, manutenção, entendimento das relações, não tem flexibilidade, não tem dificuldade com rotina, não tem questões sensoriais, não tem nenhum dos outros critérios do TEA, a gente não vai pensar em TEA, a gente vai fechar só transtorno do movimento estereotipado leve, por exemplo, né, sem autolesivo, se for o caso. Qual é o diagnóstico? Como diferenciar de tique? Né? O tique, ele não costuma aparecer nessa idade, até os 36 meses. Ele aparece depois, por volta dos 5, 6, 7 anos. Diferentemente do transtorno do movimento estereotipado, a topografia, a forma como os movimentos aparecem, que a gente vai ver o movimento acontecer, ela é mais variável, ela não é igualzinha. Então, por exemplo, uma criança que faz flapping de mão, ele vai fazer aquele flapping de mão sempre igual. A gente conhece, é característico, ele tem uma marca, então a gente sabe que aquela criança faz aquele movimento daquela forma. No tique, não. E o local também, o tique costuma ser em rosto, olho, ombro, não costuma ser em braço, mão e tronco. E são breves também, os tiques são mais rápidos. Diferencial do toque. No toque, o toque também não costuma aparecer, né? Não é um transtorno do neurodesenvolvimento, não costuma aparecer até os 3 anos. E a pessoa tem a consciência da ação, então tem um impulso a realizar, porque em geral é uma resposta a uma obsessão, a um pensamento obsessivo que gera um impulso a responder daquela forma. Eu tô falando aqui de forma breve, é claro que tem também um aspecto do toque que relacionado à sensação de just right, just not right, e aí não tem exatamente uma obsessão envolvida, mas também está envolvido no toque. Então, de forma geral, diagnóstico diferencial e comórbido no TEA, tique e toque. Comorbidades. O transtorno do movimento estereotipado pode estar comórbido a várias síndromes. X frágil, síndrome de Lesch-Nyhan, não sei falar o nome dessas síndromes, tá? Cornelia de Lange, Smith-Magenis, que tá ligado ao cromossomo 17. Em geral, essas síndromes têm várias questões e a maioria delas tem deficiência intelectual associada, tem alguns comportamentos autísticos associados e movimentos estereotipados também estão presentes, né? Muito profissional não sabe, mas na deficiência intelectual o comportamento estereotipado é bastante comum, né? Então, eu falei recentemente sobre, eu fiz uma aula sobre diagnóstico diferencial entre DI e TEA, né? E é importante estudar, quem não pôde ver, assiste de novo, porque
é um diagnóstico diferencial difícil e importante. Veja aí, o transtorno do movimento estereotipado também pode estar presente no DI e no TEA. E o DI é comórbido e é diferencial no TEA também, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar do transtorno do movimento estereotipado. Tenho alguns recados importantes aqui para vocês. O primeiro deles é que se você quiser saber um pouquinho mais sobre o transtorno do movimento estereotipado, não, sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, o nosso curso, que ficava aberto de tempos em tempos, ele tá aberto agora sempre, tá no link disponível aqui no nosso perfil no Instagram. Lá tem todas as capacitações que eu dou aqui na nossa plataforma na Hotmart, na verdade não é aqui, mas lá tem todos os links do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, que é um curso maior, tem 100 horas, para capacitar profissionais aí de todas as áreas para fazer avaliações multiprofissionais, né? Então, fonos, TOs, psicólogas, para entender o manejo adequado, a organização do ambiente, sistematizar o olhar para poder fazer essas avaliações. O curso do SRS2, que é a escala de responsividade social. Temos o curso também de avaliação de adolescente e adulto, que eu recomendo para quem já fez o curso de 100 horas, né, que é a nossa capacitação maior, ou para quem já avalia, mas na verdade eu recomendo para quem já fez o nosso curso, porque ele é uma espécie de continuação, tá? E é isso. Além disso, nós temos a comunidade Diagnóstico TEA, onde todas essas aulas que eu dou aqui vão lá para essa comunidade, né? Então, nós temos lá em torno de 91 aulas. Essa aula que eu tô dando aqui vai ficar disponível mais ou menos 7 dias, depois vai para nossa comunidade. Você consegue assistir no app da Hotmart Sparkle. E aí lá tem todas as aulas, sempre sobre diagnóstico TEA, tá? E aí também tem o link aqui no nosso perfil aqui no Instagram, tá certo? E é isso, gente. Toda semana, a não ser que tenha feriado ou que eu passe mal com a vacina, como eu passei a semana passada com a 3ª dose da Pfizer, estarei aqui dando uma aula sobre algum assunto relacionado ao diagnóstico do transtorno do espectro autista, para que você possa fazer modificações na sua prática, na sua vida e na clínica, ok? Eu agradeço a presença de todos e nos vemos na terça-feira que vem. Eu vou estar aqui dando mais uma aula sobre algum assunto que você possa aproveitar na sua vida aí, nas suas avaliações diagnósticas do transtorno do espectro autista, tá certo? Tchau, gente. Boa noite.